Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa para mais um encontro e você hoje vai fazer comigo alguns exercícios. Eu dei uma modificada no layout das aulas, vamos ver se vocês vão gostar. Se você gostar, já deixa aí no comentário para mim. Por favor, diga se você está acompanhando bem, se tem dúvidas. E lógico, venha participar. Não se esqueça, gente, de deixar o like no vídeo para nós aqui do canal, porque o YouTube entende que nós estamos trabalhando bem e ele divulga os vídeos. Também, por favor, acompanhe na nossa comunidade. Lá todas as semanas nós soltamos vídeos, perguntas de concursos vestibulares para vocês treinarem. E lógico, nós precisamos saber bastante a sua opinião, a sua versão, porque você é que importa aqui para nós na comunidade do canal, não é? Vamos começar, pessoal? Olha já na tela comigo aí, que hoje eu já formatei diferente, achei melhor. Vamos ficar mais juntos com vocês para vocês acompanharem. Vamos dar uma olhadinha? Você está vendo já a primeira questão? Ali é o seguinte, ó. Nós temos que ler. Deixa eu baixar um pouquinho, gente, ó. Aí, vamos fazendo assim e nós vamos tocando junto. Ó. Vamos ler e você vai olhar. Você tem que ler as assertivas que estão aqui, que são 4 opções sobre a imagem que aqui se encontra. Aqui nós temos uma imagem, se você percebeu, é uma folha. Veja uma folha. E lá na imagem está escrito assim: mapeamento logístico da Amazônia. Referência lá na nossa Amazônia. O caminho para uma indústria mais competitiva passa por aqui. Quando nós temos isso, nós temos um texto com uma imagem, não é? E também com a escrita. Nós chamamos de um texto não verbal e verbal junto ali. Nós sabemos que você vai ter que analisar os dois para isso. E lembre-se, o que nós temos de dado? Quando vamos fazer essas questões, precisamos prestar atenção, porque aí a imagem já te conta muita coisa. O que você precisa entender? O que é logística? A logística seria como você se locomove ali na Amazônia. Será que é por barco, por caminhão, por navios ou por aviões? E isso é que ele está falando aqui, que é o caminho para uma indústria mais competitiva. Quer dizer, nós estamos dependendo, então, de como nós vamos transportar as mercadorias. E ele está dizendo que esse caminho para essa indústria mais competitiva passa por aqui, que seria mapear logisticamente a Amazônia. Bem interessante a proposta. Agora vamos ler juntos e vocês vão dizendo se estão certos ou errados, porque é o seguinte, olha só, ó, a questão nós temos que dizer qual está correta e para não demorar muito vamos fazendo juntos aqui. Vamos ler. A número 1. Veja se você aceita. A imagem da folha de árvore reforça o sentido das expressões mapeamento logístico e caminho. Quer dizer, a imagem mostra essas duas palavras, o mapeamento e caminho. Se achar que isso está certo, você já soma. Vamos para 2. Entende-se por mapeamento logístico o levantamento e a descrição das rotas de fornecimento de suprimentos e de distribuição dos produtos em certa região. Isto é, a produção de mapas em que constem os caminhos disponíveis para a circulação dos produtos. Eu já havia até comentado com vocês a respeito disso. E agora você fique à vontade. Eu acho que você pode escolher a número 2 aí com um pouco mais de certeza agora, não é? Vou deixar a sua vontade. Se você precisar parar o vídeo para você ler com calma, faça isso, tá bom? Fique à vontade por aí. Agora comigo na número 3. Como na anatomia das folhas, as nervuras são os condutos, ou seja, pelos quais a seiva circula. A imagem, ao evidenciar essas nervuras, enfatiza essas noções. Em outras palavras, vamos ver o que o professor está tentando passar para nós aqui. Vou subir um pouquinho, tá? A localização das nervuras na superfície da folha com sua
capilaridade, intersecções e variações de calibre, produz uma imagem bastante semelhante, não é? Aquela que é gerada pela representação das vias de circulação em um mapa. Se nós olharmos bem, a explicação ficou bem nítida para nós. Ele está querendo fazer uma comparação, é como se fosse uma metáfora, não é? Aquela ideia, não é? Que você propõe colocando dois itens para podermos comparar. O mapa, que seria, não é? As vias, e as nervurinhas da folha que ele propõe como se fossem as vias e os caminhos. Você também pense nisso e agora você vai ter que decidir, tá bom? Vamos agora para a última questão. A questão número 4. Ele disse assim, que o advérbio aqui, gente, ó, o advérbio aqui, ok? Não se esqueçam, advérbios são palavras invariáveis, nós não conseguimos colocar no plural e nem no feminino. Nós sabemos que não flexionamos o advérbio, só para você lembrar disso, tudo bem? E ele diz que o advérbio se refere ao termo mapeamento logístico da Amazônia. Isso é muito importante saber fazer, porque quando você coloca um advérbio, é uma palavra ligada a uma outra, porque ele é uma circunstância. Aqui no caso, a circunstância apresentada pelo advérbio é o lugar, aqui. Ele está dizendo que passa por aqui. E ele disse que esse termo se refere ao mapeamento logístico da Amazônia, que a afirmação "o caminho para uma indústria mais competitiva passa por aqui" sugere que esse mapeamento é um pré-requisito para o aumento da competitividade da produção industrial lá naquela região. Pense bem, então, o advérbio se refere ao termo mapeamento logístico da Amazônia, porque ele está falando passa por aqui. Aqui por onde? No mapeamento logístico da Amazônia? E a afirmação agora é com vocês. Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho, vou deixar você à vontade e vou escrever a resposta aqui. Pode ser? Vamos ver se você escolheu certo. Já escolheu? A B, a C, a D ou a E? E a resposta é fácil. Você viu? A resposta é a letra... Isso, a letra C, como nós já tínhamos, vou até pôr em vermelho para nós agora, olha ali. A letra C, todas estão corretas. Tudo que foi falado aqui anteriormente cabe muito bem, muito exato sobre o que foi apresentado na folha ali, não é? Naquele texto junto com a imagem. Ok? Nós chamamos... Não se esqueçam, pessoal, esse tipo de texto, quando apresenta, não é, foto e... O texto, nós chamamos de texto sincrético. É um texto que mistura o não verbal, que seria a imagem, e o verbal, a folha. Nós vamos trabalhar muitas questões desse tipo com vocês. Mas vamos para frente agora. Vamos mudar a questão. Tudo bem? Se você tiver dúvida, você já vai deixando escrito para nós. Vamos comentando e batendo um papo juntos, porque eu acho que agora fica mais gostoso para fazer uma aulinha desse jeito com vocês. Vocês não acham? Eu gostaria muito que você comentasse por aí. Veja aqui. Continuando, um outro texto muito bonito do Paulo Leminski, que ele traz uma proposta dizendo para nós o seguinte trechinho, olha que pequenininho, não é? A poesia. Ele jogou dizendo que nuvens brancas passam em brancas nuvens. E aqui você tem as propostas. Cuidado agora que você veja as palavras que nós temos. Olha, nuvens brancas, olha a posição, não é? Substantivo e depois brancas o adjetivo. Colocou o verbo, que seria a ação de passar, e coloca que passou como? Passou em brancas nuvens. Ele inverte a posição. E agora vamos ler o que seria correto nessa proposição. Bem, uma dica para você que está estudando conosco, quando acontece essas inversões em X, é uma figura de linguagem bem interessante que se chama quiasmo. É uma inversão. Você coloca, olha lá, no começo, depois você inverte para o fim. É como se fosse uma construção em X. Anote aí para você depois se lembrar. Quiasmo. Depois eu vou trabalhar com vocês vários exercícios dessas figuras de linguagem, que também é muito importante para o pessoal que estuda a língua portuguesa, não é? Aqui você tem. Leia as proposições e marque a alternativa correta. Vamos ler juntos? Número 1.
O jogo de palavras é a mudança na ordem dos termos. Nuvens, substantivo, e brancas, adjetivo. Primeira dica que o professor te deu para você pensar. Tudo bem? Depois, número 2. As mesmas palavras combinadas de formas diferentes produzem aqui sentidos diferentes. Vamos pensar. Nuvens brancas. Quando você antepõe o substantivo ao adjetivo, seria como um referencial da cor. Quando você inverte, por exemplo, no caso, brancas nuvens, muda um pouquinho o sentido, sim, porque você tem que pensar que toda vez na literatura, principalmente na escrita poética, não é? Ou também no jornalismo, a pessoa quer te dar um toque, vou até dar uma grifadinha ali para você ver, ó, um toque de subjetividade no que você está apresentando. Aqui você não está falando mais da cor da nuvem, você está falando que passou em brancas nuvens, como se nada tivesse acontecido, ninguém viu, ninguém lembrou, passou tão rápido que você não viu. Fica uma proposta um pouco subjetiva. Não se esqueça disso. A anteposição do adjetivo ao substantivo pode sim gerar esse tipo de subjetividade. Nós precisamos prestar atenção nisso, viu, pessoal? E na sequência, veja a questão número 3. O poema é construído basicamente em torno delas, o que torna econômico, rápido e expressivo. É construído basicamente em torno dessas palavras, porque são palavras repetidas, porque você falou que elas são combinadas de formas diferentes e produzem sentidos diferentes. Isso nós vamos ter que aceitar. Número 2, sim. E a terceira, ele falou que é construído em torno dessas palavras e que é uma economia, porque basicamente ele não usou nenhum palavrório a mais, nenhum vocábulo diferente, né? E tornou isso aí rápido e expressivo. Bom, vou deixar agora para você pensar, não é? As respostas. O que seria aqui? Vamos pensar mais aqui. Ó, número 4 agora. A mudança da ordem produz alteração de sentido. O adjetivo brancas, posposto ao substantivo nuvens, quer dizer, colocado brancas, nuvens, apresenta um valor mais objetivo, caracterizando a nuvem por sua cor. Quando você antepõe o substantivo contudo, forma com ele a expressão brancas nuvens, isto é, quer dizer, olha uma explicativa entre vírgulas, isso é muito importante vocês também aprenderem a fazer. Isto é, despercebido, aquilo que você passou e não viu. As nuvens brancas assim passam sem ser notadas. Lembra que eu tinha te dado uma dica, falei, olha, quando antepõe o adjetivo ali, você precisa prestar atenção. E a número 5, veja que interessante o que ele diz, e se você confirmar, nós vamos já te dar a resposta. Aqui ele diz que é correto você afirmar que a mudança da ordem do adjetivo em relação ao substantivo sempre provoca alteração de sentido. Bom, ele está afirmando que sempre provoca. Você precisa agora prestar atenção e pensar, ok? São 4 propostas, tudo bem com elas? Você entendeu todas? Se você precisar voltar um pouquinho o vídeo, vamos voltar? Porque eu acho que agora deu para nós entendermos bem. E a resposta, o que nós vamos marcar? Nós vamos ficar com todas. Fique à vontade para você resolver. Vamos dar a resposta comigo? Vamos? E a resposta é letra D. Isso você acertou. Vamos pôr em vermelho para ficar mais fácil para você conferir. É realmente a letra D. A número 5, pessoal, você não pode afirmar isso. O advérbio sempre é bastante pesado, porque quando você afirma que ele provoca todas as vezes, eu acho que não é assim, porque às vezes não tem noção de mudança nenhuma, não é? Para poder o sentido ser alterado. Ficou claro? Que bom! E é isso aqui. Vamos continuar para a gente fazer mais uma questão? E você já vai me dizendo se está com dificuldades, quais são as suas dúvidas. Vamos. Não esquecem, gente, de deixar o like no vídeo para mim e também participar sempre, porque senão fica complicado. Nós não conseguimos crescer aqui com o canal. Vamos olhar a terceira? Ele diz o seguinte, deixa eu fazer o seguinte para nós, deixa eu ampliar um pouquinho mais, aí você me diz, eu acho que, se não é? Sai um pouquinho da... Isso, ó, se eu vou ampliar um pouquinho para nós, para você não passar tanto apuro aí com a letra, e depois você me fala, melhorou, aí, olha só. Vamos para a terceira questão agora.
O Caetano Veloso, com a música Esse Cara, disse o seguinte, prestem atenção, pessoal. Ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. A fala aqui é de uma menina, uma senhora ou uma moça, digamos, comentando, mas quem escreveu foi o Caetano, não é? Ele diz o seguinte, vamos lá, o professor que montou a prova pediu as seguintes propostas. Número 1, vamos ver aqui, ó. Vou baixar um pouquinho para a gente ver a música de novo. Nos versos, a oposição entre os termos destacados, ela é reforçada pelo uso diferenciado dos artigos. O artigo definido para homem, aqui, olha só, pessoal, ele é o homem. Então, aqui nós colocamos um artigo definido. Lembrem-se, vamos bater um papo? Quando nós temos um sintagma nominal é um grupo de palavras, ok, que não contém o verbo. Por exemplo, o homem é um sintagma nominal, é um trechinho dentro da frase. Nessa frase, o homem seria o substantivo, que nós chamamos de núcleo desse sintagma, desse trechinho. E o é o determinante que acompanha. Aqui, a prova está dizendo assim, que ele colocou um artigo definido para homem e colocou um para mulher. Isso mesmo, ele falou uma mulher aqui e o homem ali. E ele diz que ainda colocou um advérbio apenas, em referência ao termo uma mulher apenas uma mulher. As relações são corretas. Essa aqui nós já vamos te ajudar. Essa eu vou falar, mas que está correta. Agora, a número 2 eu vou deixar você pensar. Vou subir um pouco a tela. Olha aqui comigo. O artigo o. Agora você toma cuidado, porque ele está falando que cria um efeito de particularização e sugere tratar-se de um homem especial, uma pessoa que você identifica como grandiosa, porque seria o homem, a ideia da poesia. Agora, o artigo uma, generalizante, já muda. O uma seria qualquer uma, não seria uma especificada. Valora negativamente mulher, sugerindo tratar-se de uma mulher como tantas outras. A ideia seria, correto? Não sei se você vai concordar, vou deixar você pensar agora. Ele está valorizando o homem e deixando a mulher ali como se fosse segunda mão, segunda linha. Olha só o que ele está fazendo, está depreciando a mulher. Bom, número 3. Vamos falar novamente do advérbio apenas. Nós temos que tomar bastante cuidado com essas palavras, principalmente com os advérbios, porque eles traduzem muita situação, muita informação dentro do texto para nós. E ele disse que o advérbio apenas é, no contexto, claramente pejorativo, depreciativo, negativo. Ele está falando isso, ó. E diz mais alguma coisa aqui. Leva ao entendimento de que ser mulher é ser pouca coisa. Por contraste, o termo homem fica valorado positivamente. Olha, vamos pensar, as propostas estão aqui para vocês, as 3 propostas. Você vai aceitar tudo. A número 1 nós já comentamos, então a número 1 você já aceita. Vou deixar você agora decidir para você pensar. Será que a 2, a 3, você vai aceitar tudo? Vamos dar uma olhadinha? E aí aqui é a resposta, pessoal. Vamos colocar aqui, ficou um pouquinho na linha de baixo. Deixa eu ver se eu consigo subir isso. Eu acho que... Vamos ver. E fica junto. Não. Vamos lá. Vamos voltar para fazer como estava mesmo. Vai ficar bonitinho aqui. A resposta vai ser a letra... Deixa eu pôr em maiúsculo. A letra E vamos colocar aqui em vermelho, né? Para você se lembrar. A resposta é todas. Todas, lógico, está tudo certo. A ideia de que o homem é o superior, olha a presença do artigo. Isso é importantíssimo. E aqui, ó, uma, aí, simplesmente não concepção de uma pessoa grandiosa, não é uma pessoa específica, né? É uma qualquer. E ainda ele reforça com o advérbio apenas, né? O Caetano pegou pesado aqui com a mulher, né? Deve ter brigado com a esposa, alguma coisa assim. Mas enfim, não é, pessoal? Acontece. Vamos lá. Olha só. Aqui mais um caso, ó. Essa questão é boa e para nós treinarmos. Você se lembra
das preposições. Preposições, não se esqueça, são palavras subordinadoras. Por quê? Elas se ligam a termos, elas não andam automaticamente sozinhas. Você não usa uma preposição ao léu usando qualquer lugar. Você precisa de agregar essa preposição a uma palavra. E aqui nós vamos trabalhar isso, porque ele diz que as preposições, graças à sua função de subordinar, isso que é importante, uma palavra ou grupo de palavras a outra, funcionam como também importante indicador de conexão entre os termos. Isso é importantíssimo. Nós temos que usar corretamente as preposições para nos comunicarmos bem. Um grande problema da língua portuguesa, que também nós vamos trabalhar aqui nas próximas semanas, juntos, pessoal, é que muita gente erra a preposição que deveria aparecer junto com o verbo. Aqui não é o caso. Aqui nós estamos falando o seguinte: veja só o que aconteceu nas duas propostas. O professor escreveu: os soldados cuidam dos prisioneiros. Aqui nós temos uma oração completa com o sujeito que conjuga o verbo e o substantivo que complementa. Nós sabemos que o soldado cuida, o prisioneiro é a pessoa que recebe o cuidado, mas a preposição está aqui, dos prisioneiros. Bom, se eu inverter isso e colocar dos prisioneiros cuidam os soldados, eu posso fazer isso, não tem problema algum. Mas vamos dar a proposta 2. A letra A disse assim: os soldados vigiam os prisioneiros. E a B, ele disse que os prisioneiros vigiam os soldados. Cuidado, hein, pessoal? Vocês perceberam que aqui na 2 não houve preposição. Na 1 apareceu a preposição. Agora vamos para o que mais nos interessa. Vamos ler as questões juntos. Na número 1, primeira proposta para você marcar a resposta, hein? Ele disse aqui: como você vê, em 1, a inversão dos termos não acarretou alteração de sentido. Na 1, quando nós invertemos o dos prisioneiros e jogamos para o começo, ele está dizendo que não acarretou alteração de sentido. Na 2, a mudança de posição acarretou. Bom, aí, agora você pensa, quando você disse dos prisioneiros cuidam os soldados. Mas quando você lê os soldados vigiam os prisioneiros e os prisioneiros vigiam os soldados, aqui deu uma alteração, você não achou não? Veja se a número 1 você vai aceitar. Vamos à número 2. Em 1, vamos baixar um pouquinho para a gente olhar ali, não é? Em 1, a preposição de, aqui em cima, de, dos prisioneiros, vincula o verbo cuidar, cuida de. Não se esqueçam, gente, presta atenção, amiguinhos, A preposição ela vem com a palavra anterior. Sempre com a palavra anterior. Quem cuida, cuida de. Por isso é que a gente diz que é uma palavra subordinadora, não é? E aqui ele está dizendo que essa preposição de está vinculada no verbo cuidar, a seu complemento. Em vista disso, a mudança de posição não interferiu o sentido, porque ela não perde o vínculo. Onde você a colocar, ela vai ficar vinculada na palavra. Por exemplo, quando você inverteu aqui, dos prisioneiros cuidam do. Não desvinculou. Vamos aceitar ou não vamos? Decida a sua vida aí para mim. E para terminarmos aqui a terceira questão, vamos fazer juntos. Em 2, não há preposição. Vamos baixar um pouquinho para olhar lá. Em 2, aqui no 2, os soldados vigiam e os prisioneiros vigiam. Não há uma preposição vinculando o verbo vigiar ao complemento. Tudo bem, nós sabemos disso. Aí ele disse aqui, o professor: em vista disso, a oposição entre o sintagma nominal, os soldados, sintagma nominal. Vamos falar de novo? Não esqueça disso, pessoal. Grupinho de palavras, um pedacinho da frase que você olha sem o verbo. Aqui no caso ele está falando aqui, eu vou grifar para você. Esse pedacinho, os soldados, que seria o sintagma, não é? E o outro sintagma, os prisioneiros. Ele disse então, a oposição entre os soldados e os prisioneiros, não é? É marcada pela posição. Um vem antes do verbo e o outro vem depois. Sim, nós podemos confirmar ali. Aqui é que você tem que tomar cuidado, acarretando uma alteração de sentido nas orações. Bom, vamos agora decidir.
Tudo está correto ou você acha que alguma informação aí ficou estranha? E vamos marcar a resposta para a gente já fechar? Você já deve saber, não é? A resposta ficou clara, não ficou, pessoal? Não há dúvida, todas estão corretas. Vamos para o vermelho? Aí, todas. E o importante é isso, quando você aprende a usar corretamente a língua portuguesa, você olha a letra, a número 2, a letra A. Vamos de novo, ó. Os soldados é que vigiam e os prisioneiros são vigiados. Na 2 mudou tudo. Os prisioneiros é que vigiam e os soldados são vigiados. Em língua portuguesa, não se esqueça, sujeito é quem conjuga o verbo, concorda com ele e passa uma informação. Aqui no caso, os prisioneiros é que fazem essa ação. No caso, o complemento do verbo vigiar, quem vigia, vigia alguma coisa, nós chamamos de complemento verbal, que seria o objeto. O objeto do verbo, da ação de vigiar, ele é sempre passivo, paciente, receptor de uma ação. Aqui no caso, o soldado é que recebeu isso. E quem fez foi o prisioneiro, em cima ao contrário. Aqui não. Quando você coloca a preposição, foi isso que nós temos que te ensinar bem. Vinculou. Acabou. O prisioneiro é que está sendo cuidado. E aqui o soldado é que cuida. Por isso é que quando você inverteu, a preposição carrega consigo o vínculo e o sentido não muda. Isso é que precisa ficar claro para você. Então, tudo está correto e eu acho que agora nós aprendemos um pouquinho aí de língua portuguesa com vocês. Espero tê-lo ajudado e eu te vejo em nossa próxima aula. Vou gravar mais outros vídeos e gostaria de que você me dissesse, olha, eu gostei desse modelo, achei bem prático, eu não gostei também. A gente vai mudando conforme você vai nos ajudando aqui, né, com as nossas aulas. Muito obrigado pela participação de vocês todos. E não se esqueçam, hein, gente, de participar também na comunidade para você fazer exercícios todos os dias conosco aí. Um grande abraço. Até mais.